Oi pessoal, eu me chamo Fabiane Elias Pagi, sou uma mulher branca, alta, com mais ou menos 1,70 m, cabelos com luzes, loiros mesclados com castanho. Estou vestindo um vestido vinho com uma jaqueta jeans. Estou em um ambiente aqui para trazer um conteúdo para vocês de extrema relevância. Esse é o primeiro módulo do nosso curso de Introdução à Produção de Material Digital Acessível e Audiovisual Acessível, e que a gente vai trabalhar de início, nesse nosso primeiro módulo, um conceito que é chave para falar em acessibilidade. O que é acessibilidade? O que significa acessibilidade? Então a gente vai entender um pouquinho de como que essa acessibilidade, esse conceito funciona, quais são as formas de organização, para que a gente possa entender o que é criar um conteúdo acessível. Primeira coisa que eu vou pedir para todo mundo aqui, para vocês, é o seguinte: vamos tirar essa carcaça que a gente tem de pessoas que não tem nenhuma dificuldade, que não tem necessidade de nenhuma adaptação, e vamos nos colocar no lugar dos outros, das outras pessoas, de pessoas com deficiência, pessoas que têm dificuldades, e vamos ser empáticos, ter empatia para conseguir produzir esse conteúdo. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa mudar. Para falar em acessibilidade, a gente tem que entender, ou para falar em produzir um material acessível, a gente tem que entender o que é acessibilidade. Se a gente for buscar assim, conceitos gerais, dicionários comuns, lugares de comum acesso, a gente vai encontrar assim: acessibilidade é facilidade de acesso. Mas o que é o acesso? Facilidade de entrar em algum lugar. As pessoas pensam que acesso é só o fato de você entrar num ambiente, o fato de você poder se locomover em algum lugar. Mas o que é então acessibilidade? A gente tem, assim, do ponto de vista específico do conceito de acessibilidade, a gente tem documentos que norteiam essas informações e que nos trazem isso. Tá? 3 documentos são fundamentais. Eu vou disponibilizar os textos para que vocês possam ver depois, mas 3 são os principais. A Constituição Federal. O que a Constituição fala? Garante o acesso irrestrito a todas as pessoas. Garantia de direitos a todos os brasileiros ou todas as pessoas que vivem no Brasil. Essa garantia de direitos fala de educação, saúde, acesso à informação, ou seja, independente da condição, todo mundo tem que ter acesso. O segundo documento que é chave é chamado de Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que é essa convenção? Vou falar um pouquinho mais detalhado sobre ela, porque ela é o primeiro assim, que realmente traz o conceito de uma maneira mais ampla. A convenção ela é um documento que aconteceu uma conferência da ONU, Organização das Nações Unidas, fez uma conferência para discutir a garantia de direitos das pessoas com deficiência. Nesse documento, eles definem a acessibilidade como a possibilidade de acessar, de obter informações, de obter conhecimento, de obter acesso a serviços a toda e qualquer pessoa, independente da sua condição. Ou seja, ela fala que pessoas que tenham deficiência, como ela é focada no direito da pessoa com deficiência, pessoas com deficiência têm que ter acesso a todo e qualquer tipo de serviço, todo e qualquer tipo de informação. Isso é a acessibilidade, a gente poder promover o acesso. E o que é esse acesso? O acesso é o contato, o usufruto de qualquer bem. Dentro da convenção, a gente tem 2 tipos de acessibilidade. Acessibilidade no meio físico, que envolve o espaço mesmo, acessibilidade arquitetônica, uso de rampas, uso de piso tátil, uso de sensores, adequar o espaço físico para que todas as pessoas possam utilizar esse serviço ou esse ambiente. E a gente tem a acessibilidade nos meios de informação e comunicação, que é o foco do nosso curso. O que é isso? É você poder realizar mudanças ou adaptações para que, independente da condição, a pessoa possa ter acesso à informação, acesso à formação como cidadão. Para que isso aconteça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma mudança radical na nossa vida. Cada um tem que ter uma mudança radical na sua vida, que é uma mudança de atitude. A gente parar de pensar que pessoas com deficiência são uma minoria e que elas que têm que se adaptar à nossa realidade.
A gente parar de pensar que eu tenho que fazer o negócio. Se a pessoa conseguir acessar, bem, se não, não é problema meu. Muita gente tem esse pensamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa mudança atitudinal. A gente começar a pensar na produção de conteúdo para que toda e qualquer pessoa tenha acesso, independente da sua condição, tá? Então, isso significa a adequação e adaptação dos espaços de comunicação para que esse contato, para que esse apoio, para que essa comunicação seja possível. Isso envolve o quê? Uso de informações visuais, uso do braille, línguas de sinais, acesso em relação a contraste, tipo de fonte, tipo de cor. E com o decorrer do curso a gente vai entender mais ou menos como que isso funciona. Bom, já falamos da Constituição, já falamos da Convenção. Tem uma outra lei que é de extrema importância, que é chamada de LBI, Lei Brasileira da Inclusão. É a Lei 13.146, que foi sancionada aqui no Brasil em 2015. Essa lei ela foi conhecida durante muito tempo como Estatuto da Pessoa com Deficiência e ficou tramitando no Congresso durante anos. 20 anos tramitando no Congresso e não era aprovada, não era colocada em votação e finalmente veio com todas as adaptações, os recursos e mudanças no texto necessárias e ela foi sancionada em 2015. Essa lei ela fala sobre exatamente a garantia de acesso. Então, a Lei Brasileira da Inclusão ela traz todos os direitos das pessoas com deficiência residentes no Brasil, a necessidade de adaptação arquitetônica, informacional, comunicacional, uso de estratégias, uso de tecnologia para se garantir o acesso dessas pessoas com deficiência a todos os tipos de serviço possíveis, tá? Vale a pena a gente ter conhecimento, tomar conhecimento desse conteúdo? Muito, principalmente para quem vai trabalhar nessa questão da acessibilidade. Então, por causa disso, eu deixei lá nos textos também a Convenção Comentada, que é uma versão bem interessante de ser lida, a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, para que vocês tomem pé de tudo que tem ali relacionado à questão da comunicação e da informação, e a Constituição Federal, todo mundo tem acesso de maneira irrestrita. E por que a gente precisa saber disso tudo, então? Para que a gente possa trazer algumas reflexões que vão começar a mudar essa nossa atitude, que vão trazer essa mudança atitudinal. Primeira coisa que a gente precisa entender é, para que eu preciso saber isso tudo? Segunda coisa é pensar, por que pensar em acessibilidade? A gente tem que entender esses conceitos exatamente para a gente ver que, por mais que a gente ache que é uma coisa boba, ela vai muito além. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que a gente não ter acesso traz para a gente determinados traumas, frustrações, determinadas coisas que vão interferir na minha formação enquanto cidadão. Então, quando a gente pensa em produzir conteúdo acessível, a gente está pensando em garantir acesso, garantir que todas as pessoas recebam informação e garantir que essas pessoas possam se formar enquanto cidadãos, tá? Beleza, mas em que momento que a gente tem que pensar na acessibilidade? Quando a gente trabalha assim, não nessa área, a gente pensa o seguinte, a gente vai fazer tudo, vamos pensar num projeto audiovisual. Vou fazer uma produção de um vídeo, um curta-metragem acessível. Ok. Vou produzir todo, vou pegar, vou entregar na mão de uma pessoa e falar assim, que tá aqui, pronto, pode fazer acessibilidade. Será que é assim que funciona? Em que momento que a gente vai pensar acessibilidade? Calma, no decorrer do curso a gente vai entender que momento é esse. E vocês vão ver que é muito diferente do que todo mundo pensa. E outra coisa que a gente vai ter que refletir é, todo esse conceito que eu estou absorvendo, todas essas informações, como que eu vou aplicar? A nossa intenção aqui é trazer esse momento, mostrar para vocês em que momento que vocês vão aplicar, como que vocês vão adquirir e onde buscar. Porque, gente, nem todo mundo é detentor de todo conhecimento. E, de fato, quando a gente fala em acessibilidade, esse conhecimento realmente é muito detalhado, é muita coisa. Então, a gente quer começar a passar para vocês esse passo a passo para trabalhar a questão da acessibilidade. Para a gente começar a entender, então, como funciona essa acessibilidade, tem um conceito que é chave também, que é chamado de desenho universal. O que é um desenho universal? O desenho universal foi um conceito criado lá numa universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que pensa na
Organização não é tecnologia, não é desenvolvimento de equipamento tecnológico, não é nada disso. É você pensar num processo de criação que englobe, que aceite todas as pessoas, ou seja, que permita que toda e qualquer pessoa, independente da sua condição, possa ter acesso a isso. Então, esse é o chamado desenho universal. Ele foi criado na intenção de que as pessoas utilizem essas regras como quem diz, eu vou desenvolver, então eu vou criar, eu vou desenhar, eu vou organizar, eu vou pensar em tudo para que uma criança, um adolescente, um cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa idosa, uma pessoa obesa, uma grávida, todos possam acessar aquele conteúdo ou aquele espaço físico. O desenho universal ele tem 7 princípios que são norteadores de um projeto. O primeiro princípio é chamado de igualitário, ou seja, uso equiparável. Oferecer ferramentas para que todos utilizem da mesma forma, que tenham a mesma facilidade em usar aquele equipamento. O segundo princípio é chamado de adaptável, ou seja, um uso flexível. Eu pensar no desenvolvimento de projetos, de propostas que eu possa flexibilizar aquilo para que todas as pessoas consigam ter acesso àquela informação ou ter acesso àquele ambiente. O terceiro princípio é o óbvio, ou seja, uso simples e intuitivo. Não é você pegar e diminuir o seu projeto, pensar que ele não vai ser elaborado, que ele não vai ter uma superioridade, não é isso. É você pensar que se a pessoa puder utilizar sem depender de ninguém, ela tem um uso intuitivo, simples, tranquilo, sem criar nenhum tipo de barreira. Esse é o óbvio. O quarto princípio a gente chama de conhecido, ou seja, informação de fácil percepção. É uma organização para que todas as informações estejam dispostas de maneira tranquila, fácil, simples de ser percebida, que eu não tenha que ficar buscando nos detalhes onde que eu vou achar essa informação. Não, que toda aquela informação esteja de maneira clara a todo mundo. O quinto é chamado de seguro. Que é isso? É você pensar no desenvolvimento de aplicações e de ferramentas que sejam seguras. Eu pensar no planejamento, o tipo de problema que a pessoa pode ter ao acessar. É eu prever os erros, prever problemas, prever possibilidades e já trazer uma correção para que isso não seja um problema realmente no futuro. O sexto princípio é chamado de sem esforço. O que é o sem esforço? É um princípio que a pessoa vai precisar de baixíssimo esforço físico para fazer. Algum tipo de ferramenta, de aplicação, que ela não vai demandar de fadiga, não vai se fatigar para ter acesso, para conseguir executar, para conseguir utilizar determinada ferramenta. E o sétimo princípio é chamado de abrangente. O que é o abrangente? É a gente pensar em espaços, dimensões maiores, que abarquem todos os tipos de pessoa. Se a gente pensar num espaço físico, é pensar num espaço maior, com um mobiliário com uma distância maior, para que uma pessoa obesa possa ter acesso, para que uma cadeira de rodas passe, para que uma cadeira de rodas possa fazer uma volta, para ele não ter que sair de ré porque não conseguiu fazer a volta. Pensar numa proposta visual é eu organizar as fontes de uma maneira adequada, num tamanho adequado, para que uma pessoa que tem baixa visão consiga ver, para que uma pessoa que tenha dificuldades cognitivas consiga perceber. Então é o abrangente, ou seja, quanto mais pessoas tiverem acesso àquilo, melhor. Não vou aprofundar aqui agora o desenho universal e nem os conceitos de acessibilidade, porque eu quero que vocês também tenham acesso a esse conteúdo. Sobre o desenho universal, que é o mais básico, nós temos 2 materiais no material de apoio que vocês podem ler e vocês vão conhecer detalhadamente o que é isso, inclusive com imagens, com informações que vão facilitar essa compreensão. Isso era o que a gente ia trabalhar hoje, tá? Espero vocês no próximo módulo.